Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um livro de um tema que eu acho que eu nunca trouxe aqui pro canal, que é história da humanidade. Então hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, The History of the World, Map by Map, do autor Peter Snow. Então vamos lá conversar um pouco sobre história. Pessoal, então eu já tô lendo esse livro aqui já tem um tempinho, já tem alguns meses. Eu decidi fazer uma leitura não tão contínua, né? Então eu li um pouco e parava. Sim, não lia todo dia, lia umas 3 vezes por semana, devagarinho, fazia anotações, porque eu acho que o livro pede. Então vamos conversar aqui sobre esse livro de história. Como acho que vocês já sabem, eu me interesso por diversos temas aí, arte, filosofia, literatura, né, claro, e também história. Então eu achei esse livro bem interessante. Pessoal, eu tô lendo li ele em e-book, né, digital, mas também tem edições impressas dele. Essa minha edição é em inglês, né, só que também tem edições em português. É só se se interessarem, dá uma pesquisadinha que também tem edição em português. É dessa editora aqui, DK, e é uma editora, nossa, muito maravilhosa. Geralmente eles fazem esses livros ilustrados, né? Vou mostrar pra vocês, é um livro muito bonito. Então essa é uma edição aqui em inglês, só que tem também edições em português. Então vamos começar, pessoal, falando sobre... Agora sim, né? Vamos começar a falar sobre o livro. Essa primeira parte, eu queria mostrar para vocês o conteúdo que tem, né, dentro do livro, os tópicos que o autor vai abordar ao longo aí da narrativa. Então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente já tem aí, né, na primeira parte, sobre a pré-história. Então ele vai abordar aqui alguns tópicos, né, até a formação da agricultura, os primeiros humanos, quando saiu da África, os australianos, né, os primeiros australianos, os primeiros fazendeiros, a origem da agricultura, os vilarejos, depois as cidades. Então vai formar aí primeiro um panorama geral do que foi a pré-história, né, porque a gente tem que ter, lógico, para estudar o presente, a gente tem que ter uma base muito sólida da pré-história, né? De onde começou a humanidade. E é isso que o autor se propõe a fazer aqui. Depois a gente vai para o mundo antigo, né? E a gente tem as primeiras civilizações, as primeiras cidades, o alfabeto egípcio, os primeiros sinais de escrita, os minoicos, os micênicos, idade do bronze na China, o colapso da Idade do Bronze, que é uma parte bem interessante na minha opinião, idade da civilização persa, os fenícios, os gregos, os persas, Alexandre o Grande, a Idade Clássica, dos etruscos até Roma, a Roma Imperial. Aí a gente tem também uma parte da Índia, a China, né, Índia, China, algumas cidades, né, alguns impérios, né, do Oriente, a dinastia Han, a idade da imigração, o Levante também, né, o crescimento tanto do budismo quanto do cristianismo, que é uma parte muito importante, né, a gente estuda a religião para entender também a história da humanidade. E aí depois passando a gente vai ter aqui a parte da Idade Média. Então a Idade Média foi esse período que durou muitos anos, muito tempo, e a gente vai ter uma parte bem extensa aqui, porque por mais que a gente pense às vezes que foi uma idade, a gente tem, né, um certo preconceito, né, mas hoje em dia os historiadores já acabaram com esse mito, né, de que a Idade Média foi uma era das trevas. Muito pelo contrário, teve muitos avanços em diversas áreas da ciência, né, mas tem esse preconceito. Só que hoje em dia a gente tem o conhecimento de que não foi isso, de que teve muita coisa nova. Então aqui a gente tem um panorama geral do que foi a Idade Média, os impérios bizantino, o islamismo, os califatos, os vikings, da seda, cruzadas, o comércio medieval, a peste negra, que foi aí um dos grandes marcos, né, da Idade Média. A gente tem o crescimento do Império Otomano, a Reconquista, como foi a Idade Média na Ásia, na China, na Coreia e também no Japão. Nós temos aqui o Império Mogol, que foi um grande império, e aqui o autor é bem interessante, ele se prolonga bastante nessa parte que é o Império Mongol, muito legal. Eu não tinha tanto conhecimento sobre, depois eu estudando aqui e pesquisando mais,
Foi bem interessante conhecer mais sobre essa história. A gente tem os polinésios, a cultura na América do Norte, na América do Sul, os impérios Azteca, Inca. Então, assim, é bem completo. É outro tema que eu acho bem interessante de falar. Aqui, o autor, gente, ele não só foca na história do Ocidente, na história europeia. Porque isso, infelizmente, acontece muitas vezes. A gente pega um livro de história para ler e o que a gente recebe é apenas um eurocentrismo, né? Só focado na Europa. E parece que os outros países, os outros continentes foram apagados. Mas não. Aqui é muito pelo contrário, é bem equilibrado. Então a gente tem toda a história da Europa, porque claramente é muito importante, muita coisa se desenvolveu e começou lá. Mas a gente também tem todo o desenvolvimento de civilizações, de impérios, de comércio, de cultura, tanto da América do Sul, da América do Norte, do Oriente, né, China, Índia, outros países ali desse continente. O que é muito interessante porque é a história do mundo inteiro, né? Bem legal. Depois a gente vai aqui para a Idade Moderna. A gente começa explorando um dos pontos centrais da Idade Moderna, né, que foi a era da exploração. Então a gente tem aí as grandes navegações, as colonizações. A gente tem focos, né, em países que foram grandes navegadores, que foi Portugal, Espanha, Inglaterra e depois também a Holanda. A gente tem o Renascimento aqui, uma parte que eu gosto bastante de estudar, o Renascimento. A gente tem a colonização, como eu disse, né, da América. Nós temos também a reforma, a invenção da imprensa na Alemanha, e com isso a gente tem depois a reforma e a Guerra dos 30 Anos. Esses três eventos são bem conectados, porque se não existisse a prensa, não existiria a reforma, né? Muito não do jeito que a gente conhece e não da forma como se espalhou. Então a gente tem aí esses três pilares, né? E a gente tem guerras civis britânicas, a gente tem ainda o reinado do Império Otomano, a gente tem aí um pouco mais de conhecimento do que aconteceu em países, né, como a China, a Índia, nesse período. A gente tem a era da Revolução Científica e também a era de ouro da Holanda, né, dos países holandeses, né, dos Países Baixos ali daquela região. É bem interessante também essa parte. Aí logo depois nós vamos ter a revolução, a era de revoluções e da indústria. Então aqui a gente começa abordando sobre a gente vai ter, né, a revolução industrial, a gente também vai ter a revolução agrícola, Guerra dos 7 Anos, a gente vai ter o comércio de escravos do Atlântico, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, o reinado de Napoleão, as guerras napoleônicas, como o mundo ficou, né, como a Europa ficou depois do fim das guerras napoleônicas. Nós vamos ter aí o romantismo e o nacionalismo nascendo, crescendo e se espalhando para o mundo inteiro. Nós vamos ter também a Revolução de 1848, como o mundo estava, como a Nova Zelândia e a Austrália se desenvolveram nesse período, a abolição da escravidão em alguns países, o reinado da Inglaterra na Índia e, por fim, a Guerra do Ópio. Então, também, essa parte aí bem legal, né? Então, essa era de revoluções e indústrias abrange o mundo de 1700 a 1850, o que aconteceu na humanidade nesse período. E logo depois a gente passa aqui para a era de progresso e impérios. Aí aqui o livro ele vai abordar o tempo de 1850 a 1914. Então a gente vai ter aqui as cidades e a indústria, a industrialização da Europa, o socialismo e o anarquismo também, o desenvolvimento aí dessas vertentes políticas e culturais, né? Transporte e comunicação, imigração em massa, a era dos impérios, né? Os novos impérios. Então a gente vai ter também a exploração da Rússia, a colonização na África, a China, a dinastia Qing, o Japão transformado, guerras civis americanas, ciência e inovação também, expansão dos Estados Unidos, a independência da América Latina, a unificação tanto da Alemanha quanto da Itália, e no fim aqui a gente vai ter também as guerras dos Balcãs, e aí o começo, né, preparar um pouco do que foi o estopim, né, para a Primeira Guerra Mundial.
E aí, pessoal, na última parte, o autor denomina aí como o mundo moderno, nós vamos ter de 1914 até o presente, né? Até o que mais ou menos está acontecendo hoje em dia. Então, aí ele já começa fazendo um panorama geral do que é o mundo moderno e começa sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, ele explica tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Tem alguns outros capítulos que se desenvolvem, por exemplo, como era a vida nas trincheiras, como que era, né, esses soldados que ficavam nas trincheiras e a população, as mulheres, né, que ficaram nas casas, a Revolução da Rússia, por extremismo político. Aí a gente tem também a Grande Depressão, o nacionalismo chinês, a União Soviética sob o comando do Stalin, a Guerra Civil Espanhola e depois a Segunda Guerra Mundial. Que aí nesse período o autor também vai se prolongar um pouco mais, porque é um tema muito amplo. Então a gente vai ter as potências do eixo, os aliados, a ocupação, como foi a ocupação da Europa, a gente tem como foi a guerra no Pacífico, aí a gente tem até o final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada. E a gente tem também aí o outro ponto, que é o Japão, né? Com a derrota do Japão, a gente tem aquele episódio, né, que foi Hiroshima e Nagasaki. Aí logo depois a gente tem também como foi a fundação, né, a implementação do comunismo na China, esses superpoderes que se transformaram, que ficaram ainda mais fortes depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem os Estados Unidos e a Rússia. E com isso, consequentemente, a gente tem o desenvolvimento da Guerra Fria. Então a gente começa entendendo como esses superpoderes se formaram, se ampliaram ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial e acabou levando, né, a Guerra Fria, que foi uma guerra sem, vamos dizer, sem armas de fogo, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E depois a gente vai ter as guerras na Coreia, depois como a Europa tentou se reorganizar depois de todas essas guerras. E aí os foguetes, né? Porque durante a Guerra Fria teve também uma guerra assim de quem entre os dois impérios, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética conseguia chegar primeiro na Lua ou descobrir melhor o espaço, né? Então a gente tem uma guerra aí dessas superpotências para ver quem conseguia chegar primeiro à Lua. E aqui o autor ele se prolonga aqui um pouco mais também nesse período. A gente tem a Guerra do Vietnã, as intervenções dos Estados Unidos na América Latina. Aí a gente tem também como se levou, né, o colapso do comunismo. E aí a gente caminha para o final, falando um pouco sobre a globalização, um pouco mais também sobre a guerra do Irã e no Golfo, a revolução da comunicação, como a comunicação com a implementação da internet mudou completamente a vida de todo mundo. E também aí para o final a gente tem a população, a energia. Então, em determinado período, a população do mundo atinge 8 bilhões, né? No livro termina até nesse período, e ele faz alguns questionamentos de quanto o mundo, de quanto o planeta, a natureza, a energia consegue sustentar tantas pessoas, né? Então, algumas políticas que podem ajudar a população nesse quesito. Então, pessoal, o livro aqui ele vai falar sobre algum desses aspectos. Eu acho bem legal também essa primeira parte, que ele mostra um dos primeiros mapas que foi feito pela humanidade. Eu acho esse mapa muito lindo, eu queria ter ele até impresso, sabe? Eu acho ele maravilhoso, tô tentando mostrar um pouco aí pra vocês. Então, assim, é bem legal. Agora, um dos pontos que eu queria falar pra vocês. Logo no título a gente já tem, né? History of the World, Map by Map. Então aqui a proposta do autor é fazer um livro explicando a história a partir dos mapas, que segundo ele não existe como estudar a história sem estudar os mapas de como o mundo estava sendo formado ou de como era o mundo naquela época. Então ele vai fazer assim, por exemplo, eu vou pegar aqui uma parte para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, as origens da agricultura. Então ele vai pegar e vai fazer tipo uma pequena explicação. Então ele vai dar um panorama geral aqui nessa primeira parte. Aí muitas vezes a gente tem, né, como eu disse, muito interessante, né, esse uso de imagens, algumas outras características específicas, né, de alguma questão que ele abordou ali no texto. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo dos acontecimentos
E aí, logo depois, a gente vai ter uma separação, né, entre divisões. Então, por exemplo, a gente tem um tópico aqui e aí a gente vai ter outros tópicos, geralmente de 5 a 6 tópicos. E ele vai fazer assim, né? Então ele pega, dá uma visão geral sobre o assunto e vai dividindo as características do que aconteceu nesse período. E aí a gente tem o mapa, né, de como estava o mapa do mundo no momento desse acontecimento. E ele também vai usar símbolos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, domesticação na Ásia e na China. E aí ele vai pegar sobre alguns elementos. Então a gente tem, por exemplo, né, os porcos, cavalos, galinhas, patos, os bovinos. Então, onde estava surgindo esses elementos? Aí ele coloca aqui no mapa as regiões, as cidades, né, que estavam se desenvolvendo esses elementos, esses símbolos, né? Então a gente consegue entender dessa forma, entre divisões pelo mapa, e também ele vai colocando, né, algumas especificações do mapa nas cidades, né? Então, por exemplo, aqui uma parte da crescente, o que acontecia aqui nesse momento. É bem interessante, eu achei legal essa forma como ele divide. Vou dar aqui algum outro exemplo para vocês. Deixa eu pegar um exemplo aqui mais avançado na história da humanidade. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, ó, Era de Ouro da Holanda. Então ele vai colocar aqui, ó, totalmente uma primeira parte para a gente entender o que estava acontecendo. Aqui nesse exemplo a gente vai ter o desenvolvimento da Era de Ouro da Holanda, não só no comércio, né, mas também nas artes. Então a gente tem, por exemplo, uma pequena explicação de como quando a Holanda estava com ainda mais dinheiro, a gente teve mecenas para ajudar esses artistas. Um dos grandes exemplos foi o Vermeer, que se desenvolveu nesse período com suas grandes obras de artes. Então aqui a gente tem uma pequena explicação e logo depois a gente vai para aquela divisão de categorias que eu mencionei para vocês. Então aqui a gente vai ter, ó, economia da Holanda e a política, como eles se espalharam pela Índia, na África, aqui, ó, na Nova Zelândia e na Austrália. E aí o mapa de como se desenvolveu, por exemplo, teve aqui até essa parte aqui que eu marquei, de quando eles chegaram aqui no Brasil, no Recife, em Pernambuco, em Salvador. Então assim, é bem interessante. E aqui os símbolos, né? Então, no caso aqui a gente vai ter apenas as cores, né? Então, o laranja representa as posições e regiões, o verde, as partes da Espanha, né? E aqui outras da Europa. E a gente vai entendendo dessa forma. Então o livro ele vai fazer dessa maneira para a gente entender um pouco mais sobre cada um desses assuntos. E aí, pessoal, uma outra parte que eu acho bem legal mencionar para vocês é que, assim, geralmente acontece muito de quando a gente pegar um livro de história, às vezes é um pouco parcial, né? Então a gente sabe que ao longo da história teve temas que ainda são muito discutidos e muito polêmicos hoje em dia, né? Quando a gente fala sobre alguma determinada religião ou, por exemplo, algum viés político, né? É muito discutido, é muito polêmico e é assim, um espinheiro, né, pra gente entrar naquilo. E às vezes alguns autores eles tendem a puxar um pouco pro que eles acreditam mais. E aqui eu achei que o autor ele não faz tanto isso, eu achei ele bem imparcial. Ele mostra os pontos, mas ele não tenta nem puxar para um lado nem para o outro. Então eu acho isso importante também, né? Porque a gente tem que estudar tudo, tentar entender tudo e depois sim formar sua opinião no que você acredita, baseado na tua crença, na tua cultura, no que você acha certo ou errado. Mas eu achei que aqui o autor ele faz dessa forma, que é bem legal. Então, pessoal, eu quis trazer um pouquinho esse videozinho aqui pra vocês, explicando sobre esse livro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E me deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, de história, de temas universais, né? E se vocês já leram algum livro de história, quais vocês gostam mais, ou se vocês já leram esse aqui, tá bom? Deixa aqui embaixo que eu volto em breve com mais vídeos.